Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as movimentações acerca da transição para o governo Lula. Comentamos também a situação das mobilizações golpistas dos bolsonaristas nas rodovias do país. Ouvimos a companheira Alana Gonçalves, que faz a leitura da Resolução de Conjuntura e Tarefas, aprovada pela Direção Nacional da Tendência Petista, a articulação de esquerda, nesse domingo, dia 6. E ouvimos ainda um comentário especial do nosso companheiro Jonatas Moretti acerca da escalação da seleção brasileira para a Copa do Catar 2022. E, pessoal, começamos a edição de hoje do nosso podcast falando sobre a situação no país em torno das mobilizações golpistas da extrema-direita, dos bolsonaristas, que continua acontecendo. Bom, na semana passada, vencida a eleição por Lula, imediatamente começaram a ocorrer bloqueios em diversas rodovias do país. Os bloqueios com poucas pessoas, mas em muitos lugares. Ao longo da semana, eles cresceram e talvez o seu pico tenha ocorrido no feriado do dia 2 de novembro, quarta-feira, dia de finados. Por ser feriado, inclusive, eles tinham condições de colocar mais gente, e isso aconteceu. De lá para cá, ao menos os dados mais oficiais, é de que quase não existem mais bloqueios em rodovias do país. Existem alguns concentrados em especial no estado de Santa Catarina, a terra do velho da Havana. No entanto, continuam ocorrendo mobilizações golpistas em diversos estados e diversas cidades do país, se concentrando principalmente em frente aos quartéis do Exército. Tem situações em que existem milhares de pessoas, de tal forma que essa mobilização deles não pode ser desconsiderada. A ação da extrema-direita nesse momento é de manter a tropa deles animada, mobilizada e organizada. É por isso que, nas redes sociais, o bolsonarismo continua incentivando que os atos aconteçam. Mesmo que o próprio presidente Bolsonaro não esteja falando tanto, seja inclusive nesse momento quase um desaparecido, pois sequer tem feito as suas lives cotidianas ou feito pronunciamentos oficiais, o fato é que a sua tropa de choque continua extremamente mobilizada e a gente não pode baixar a guarda. De tal forma, companheirada, que é muito importante que em todos os lugares as direções do PT, dos movimentos sociais, do movimento sindical, de todas essas entidades se reúnam e definam atividades públicas de celebração, comemoração e de organização. Porque muito em breve vai acontecer a cerimônia de diplomação do presidente Lula e, em janeiro, a sua posse. Até lá, essas ações golpistas do bolsonarismo vão continuar acontecendo e a gente não pode simplesmente ficar assistindo, achando que é algo natural, normal, dizendo que o choro é livre. Pelo contrário, a gente tem que estar organizado para defender o nosso governo, defender a posse de Lula, inclusive criar um ambiente de mobilização popular que ajude o presidente Lula a governar o país. Nesse sentido, na reunião que aconteceu ontem entre os membros da direção nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, a gente discutiu algumas questões que estão presentes no texto de conjuntura e vai ser lido aqui pela companheira Alana Gonçalves. Agora, antes de passar para a companheira Alana, queria comentar rapidinho como é que está, pelo menos do ponto de vista do que tem de informação pública, a transição. Como vocês sabem, na última semana foi publicado o decreto que nomeou o vice de Lula, Geraldo Alckmin, agora no PSB, como o coordenador responsável pela equipe de transição para o governo Lula. Foi anunciado que no dia de hoje, segunda-feira,
os quase 50 nomes de toda a equipe, do conjunto da equipe, seria anunciado. A gente está fechando esse podcast hoje no começo da noite e até o momento dessa edição ser fechada, nós não tínhamos o conjunto dos nomes. Na nossa opinião, é muito importante que a equipe de transição, bem como a discussão das equipes que vão ajudar, seja composta por militantes que tenham profunda relação com os movimentos sociais e populares e com o campo democrático e popular. É muito importante que a transição, em especial para fazer um diagnóstico da situação do governo Bolsonaro, dos limites, das dificuldades, tenha muita, mas muita cara de povo. Por quê? Porque já foi identificado, por exemplo, que não tem orçamento previsto para que se garanta algumas das medidas que foram defendidas por nós na campanha. Então, por exemplo, o retorno do Bolsa Família, no valor de R$ 600, tem que estar presente no orçamento. E o Bozo não deixou recurso para isso. Como que isso vai ser viabilizado? De que jeito? Bom, o fato é que nós não podemos começar o governo na fase de transição, já tendo que ceder, por exemplo, às pressões do Centrão na Câmara dos Deputados. Tem gente dizendo que tem que fazer isso, não tem outro caminho, e talvez tenha, e esse é o momento. Talvez o momento da gente mensurar alguns dos limites e testar algumas possibilidades, que é de iniciar um governo sustentado em quem o elegeu, que é a classe trabalhadora. E dito isso, a gente escuta agora a companheira Alana Gonçalves, militante do PT, que está lá no Rio Grande do Sul, que faz a leitura da resolução do texto de conjuntura e tarefas aprovado neste domingo, dia 6, pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda. A conjuntura exige, mais do que nunca, que nosso partido atue como partido. Para isso, é preciso que a Comissão Executiva Nacional e o Diretório Nacional se reúnam imediatamente e presencialmente, não apenas para debater a transição e a composição do futuro governo, mas principalmente para tomar decisões coletivas frente a uma conjuntura extremamente difícil. Seguem as contribuições para este debate, aprovadas no dia 6 de novembro de 2022 pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação Esquerda. Na noite de 30 de outubro, tão logo foi proclamada a vitória de Lula, ao mesmo tempo que a militância de esquerda se dirigia aos pontos de concentração para comemorar uma vitória histórica e estratégica, uma parcela minoritária da extrema-direita iniciou uma operação de bloqueio nas estradas, pedindo, às vezes explicitamente, às vezes disfarçadamente, um golpe militar. O bloqueio foi inicialmente apresentado como sendo feito por caminhoneiros, mas na maior parte dos casos foi organizado pelos donos de empresas e apoiado pela Polícia Rodoviária Federal, a mesma que durante o dia da eleição operou para impedir que eleitores em trânsito tivessem acesso a seus locais de votação. Enquanto isso, o presidente derrotado se mantinha em silêncio, estimulando as mais variadas especulações, entre as quais a de que queria novas eleições, impedir a posse de Lula, criar um caos que servisse de pretexto para uma operação de garantia da lei e da ordem, negociar um indulto preventivo, achar uma saída honrosa que mantivesse o apoio dos setores radicais, porém sinceros de suas bases, mandar um recado para lembrar como será a oposição ao futuro governo, ou, mais simplesmente, criar um pouco de balbúrdia, como é da sua natureza. Na segunda, 31 de outubro, e na terça, 1º de novembro, além dos bloqueios, começaram a ocorrer também atos públicos, vários em frente a quartéis, promovidos pelos adeptos da extrema-direita. Alguns bloqueios foram dissolvidos, raras vezes por ação da polícia e algumas vezes por iniciativa de torcidas organizadas de times de futebol, de grupos organizados de moradores e de trabalhadores de empresas. Demonstrou-se nesse caso dos bloqueios, como também nos casos envolvendo os facínoras Roberto Jefferson e Carla Zambelli, que o aparato policial age com 2 pesos e 2 medidas. Frente a movimentos sociais, pobres, pretos e moradores de periferia, agem com rapidez e brutalidade. Frente a brancos, ricos e a atos da extrema-direita, o tratamento é cheio de cuidados. A ação da extrema-direita gerou, nas esquerdas, as mais variadas reações. Desde grupos propondo ações diretas até os que defendiam que toda repressão só podia ser feita pelo aparato de Estado. Desde os que imaginavam
estarmos diante das preliminares de um golpe neofascista, até os que consideravam estarmos diante de fogo de barragem para cobrir a retirada dos derrotados. Divergências políticas à parte, ficou claro mais uma vez não dispormos nem de uma estrutura confiável de coleta e sistematização de informações, nem tampouco de estruturas e protocolos que nos permitam contrapor as ações de mobilização da extrema-direita. Na tarde de 1º de novembro, entretanto, o presidente derrotado fez um pronunciamento no qual, embora não usasse o termo, reconheceu a derrota e deu início formal à transição de governo, tal qual previsto em lei. Ainda que possam surgir novidades nos próximos dias e semanas, inclusive ações de lobos solitários, é esta linha moderada que, por hora, está prevalecendo. O que levou o derrotado à decisão de reconhecer o resultado? Algum dia saberemos todos os detalhes, mas há 3 motivos óbvios. Faltou o apoio de massa, faltou o apoio da classe dominante e faltou o apoio internacional. Mas, ao mesmo tempo em que reconheceu indiretamente o resultado, o presidente derrotado deixou claro que a luta continua. Continua a luta política, continua a luta ideológica e continuam também as mobilizações populares, com expressivo apoio nas Forças Armadas e que no curto prazo podem se acentuar por ocasião da Copa do Mundo. Sendo necessário destacar que, mesmo que não ocorra nada de extraordinário antes da posse, este será o novo normal que vamos enfrentar pelos próximos dias, semanas, meses e anos. Uma oposição que atua com um pé nas ruas, outro pé nas instituições e com o rabo nas redes, sempre com muita radicalidade e intransigência. Atitudes que se manifestam no dia a dia em atos de violência, de racismo, de misoginia, como se tem visto no noticiário dos dias anteriores e posteriores ao segundo turno. Portanto, o que nos espera são tempos de muito conflito, pois a oposição bolsonarista combinará a mobilização de massa com oposição institucional, ações legais e ilegais. A ação da extrema-direita pode ser, dentro de certos limites, funcional para a direita tradicional. Foi no clima anteriormente descrito de ameaça golpista e desconhecimento dos resultados que Geraldo Alckmin foi nomeado coordenador da transição, que se decidiu negociar com o Centrão a PEC da transição, e no qual um dos coordenadores da campanha presidencial propôs que Lula deveria fazer um gesto de pacificação, encontrando-se com o presidente derrotado. Logo depois do golpe de 2016, foi proposto virar a página do golpe. Agora quem propõe é fazer o mesmo, ou seja, em certas almas, o espírito da conciliação vem à tona sempre, independente da conjuntura, da correlação de forças, do fato de sermos vitoriosos ou não. Concordando ou não, podemos fazer várias manobras táticas e diversas concessões momentâneas e secundárias, especialmente no momento em que ainda não tomamos posse. Mas não podemos em nenhum momento abrir mão de alcançar o seguinte objetivo estratégico: esmagar, destruir, extirpar as bases econômicas, sociais, culturais e institucionais da extrema-direita. Não será fácil fazer isso, até porque, como explicamos no documento de balanço das eleições de 2022, a extrema-direita ganhou posições importantes no parlamento e nos governos estaduais, sem falar da influência que segue tendo em igrejas, no paramilitarismo, nas polícias e forças armadas. Mas quem leva realmente a sério a questão democrática não pode titubear quando se trata do enfrentamento do fascismo. A maior dificuldade que enfrentaremos reside no seguinte: para destruir as bases econômicas e sociais do neofascismo, é essencial desmontar as políticas neoliberais e reverter seus efeitos. Em especial, é preciso desencadear uma política de reindustrialização nacional e melhorar rapidamente o bem-estar social da população, especialmente da classe trabalhadora, incluindo aí aquelas camadas da classe trabalhadora que votaram majoritariamente em favor do presidente derrotado. E é preciso ampliar muito a participação popular, a auto-organização, a mobilização e a conscientização do povo, aproveitando para isso a experiência dos comitês populares de luta. Para destruir o neofascismo, é preciso ter maioria política para governar contra o neoliberalismo. Não basta voltar a crescer, o que pode acontecer sem que se pratiquem reformas estruturais. É preciso um desenvolvimento de novo tipo. Precisamente nisso reside o principal problema da política de alianças adotada pela campanha presidencial. Deste ponto de vista, somos de opinião que a indicação de Alckmin para coordenar a transição entre governos não foi a melhor opção. Frente à pressão combinada da extrema-direita e da direita gourmet,
o mais adequado seria colocar o PT no comando central da chamada transição, em condições de lidar com as pressões que já estão em curso, seja para indicar ministros, seja para definir os rumos iniciais do governo. Ao mesmo tempo em que mantemos vigilância sobre as forças neofascistas, podendo vir a ser necessário, no plano nacional, estadual e ou municipal, convocar mobilizações de massa do campo democrático popular, é preciso participar intensamente do processo de transição. Em primeiro lugar, é preciso difundir amplamente a herança maldita deixada pelo presidente derrotado, desde os aspectos imediatos, o estelionato eleitoral que seria praticado caso o resultado tivesse sido outro, até os problemas mais profundos e estruturais. Em segundo lugar, é preciso criar as condições para o governo Lula cumprir, desde o primeiro dia e no prazo mais rápido possível, todos os compromissos firmados durante a campanha, com destaque para aqueles que beneficiam os setores mais pobres da população. Em terceiro lugar, é preciso que o governo reflita, na sua composição, o resultado das urnas e não as interpretações tresloucadas dos neoaliados e de seus porta-vozes na imprensa. O que significa, entre outras coisas, uma forte presença de mulheres, de negros e negras, de indígenas, de representantes da classe trabalhadora, da juventude, do Nordeste, dos partidos de esquerda. Contribuirá, para isso, que o PT atue no processo de transição como partido. É preciso que a Comissão Executiva Nacional e o Diretório Nacional, assim como o conjunto do partido, sejam informados do que está ocorrendo e haja canais organizados através dos quais possam fluir as informações, possamos tomar decisões e agir organizadamente em defesa das nossas reivindicações enquanto partido. Falando de maneira direta, Lula é petista, foi o candidato escolhido pelo PT para disputar a presidência da República. Será o principal representante do PT no governo, mas não cabe a ele defender o espaço do PT na composição do futuro governo. Cabe ao PT, através do Diretório Nacional, lutar pelo nosso legítimo espaço e influência. Para além da transição, pensando no conjunto do mandato que se inicia no dia 1º de janeiro de 2023, será preciso combinar ativamente ação de governo, ação parlamentar, ação dos movimentos sociais, dos partidos democrático-populares e da intelectualidade combativa, e ter um plano que nos permita avançar de maneira coordenada e assimétrica nas duas batalhas, contra o neofascismo e contra o neoliberalismo. É importante reconhecer que não tivemos êxito nisso no período 2013-2016. Se repetirmos o erro, podemos repetir também o desfecho. Entre os erros cometidos no período 2013-2016 está o de achar que medidas econômicas e sociais falam por si, bastam em si mesmas. Não falam, não bastam. A destruição do neofascismo e a derrota do neoliberalismo exigem medidas econômicas e sociais, mas elas precisam ser combinadas com mudanças profundas nas instituições de Estado, acompanhadas de ações estatais e não estatais no plano da educação, da cultura e da comunicação, que permitam consolidar uma cultura democrática, popular e socialista de massas. Em 4 anos, a extrema-direita aparelhou inúmeras instituições de Estado, em alguns casos acentuando o que já era muito negativo, como é o caso do auto-atribuído poder moderador das Forças Armadas e a militarização da ação das polícias. Noutros casos, o bolsonarismo ajudou a fortalecer, às vezes inclusive como reação aparentemente legítima a ele, comportamentos oligárquicos, como ocorre no Congresso Nacional com seu orçamento secreto, e como ocorre no Judiciário, cujos momentos positivos do STF e do TSE contra o bolsonarismo não devem nos fazer esquecer nunca do quanto é negativa a judicialização da política. É essencial que, no curtíssimo prazo, se opere uma desfascistização dos aparatos de segurança pública. É evidente que, tanto nas Forças Armadas quanto nas polícias, já há pessoas escaladas para aparecer frente ao novo governo como representantes do profissionalismo. Mas não nos iludamos. Só uma nova geração de oficiais formados noutro espírito, respaldados por governantes realmente dispostos a enfrentar o problema e tendo como retaguarda uma sociedade que não aceite falsas soluções de compromisso, é que poderá limpar as atuais instituições da hegemonia da extrema-direita. Acentuamos o tema das mobilizações sociais. A classe trabalhadora tem reivindicações acumuladas que se ampliaram desde o golpe de 2016. As organizações sindicais, populares, de estudantes, todas as organizações do povo devem se preparar e estimular que o povo se mobilize,
pois os derrotados de 2022 e os setores que foram cúmplices da escalada da extrema-direita não vão deixar de pressionar. Seguimos convictos de que só teremos êxito completo no terreno das instituições se criarmos as condições para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte nos termos aprovados pelo Congresso do Partido dos Trabalhadores. Esta é a única alternativa institucional para enfrentar de conjunto a maioria conservadora no Congresso Nacional. Maioria que, ao mesmo tempo, promove alterações para pior e impede alterações para melhor na Constituição de 88. Os que, muitas vezes, com argumentos e preocupações corretas, se posicionam contra a defesa de uma Constituinte, precisam explicar qual é, então, a estratégia alternativa que defendem, com o objetivo de construir outra maioria no Congresso Nacional. Em nossa opinião, se não construirmos uma estratégia institucional adequada para reverter a contra-revolução institucional neoliberal e neofascista, várias de nossas chamadas instituições continuarão servindo de chocadeira de ovos de serpente. É verdadeiro que a recente experiência da Convenção Constitucional do Chile demonstra que a defesa de uma Assembleia Nacional Constituinte não está isenta de problemas e merece ser debatida com muito cuidado. Claro também que a defesa de uma Assembleia Nacional Constituinte não é uma resposta para os problemas de curto prazo. No curto prazo, precisaremos lidar com um Congresso dominado pela oposição, com uma bancada petista menor do que a que tínhamos em 2014, e para tal, será preciso uma tática que não se limite a negociações parlamentares, que saiba fazer uso adequado da mobilização popular e da força de governo. De saída, é preciso sinalizar medidas imediatas, tais como mudar imediatamente o comando das instituições de segurança, suspender o sigilo de 100 anos, adotar todas as medidas cabíveis contra os criminosos e contra os colaboracionistas, fazer um revogaço das medidas mais inaceitáveis, adotar uma política de desarmamento e etc. Pensando no médio prazo, o êxito das tarefas de governo depende do êxito das tarefas típicas das forças partidárias e sociais que conquistaram o governo. Isso é particularmente verdadeiro no que diz respeito ao papel da educação, da cultura e da comunicação, para poder derrotar a guerra ideológica que a extrema-direita move contra nós, mas principalmente no que diz respeito ao êxito da organização popular nos locais de trabalho, estudo, moradia e espaços de cultura e lazer. No período 2013 a 2016, não conseguimos combinar adequadamente as tarefas de governo, partido e movimentos. Uma das consequências disso foi um enfraquecimento de todas as partes e, em seguida, o êxito dos golpistas a partir de 2016. Se queremos que o desfecho seja outro, será preciso que o PT, os demais partidos de esquerda e as organizações sociais deem um salto de qualidade em termos de seu funcionamento e de sua organização. Não se trata, como dizem alguns, de um tema de comunicação, de uma batalha nas redes sociais, embora haja um problema de comunicação e embora haja uma batalha a ser travada nas redes. É preciso lembrar que estamos travando uma batalha contra inimigos apoiados em duas estruturas fortemente organizadas e capilarizadas: a família militar e as igrejas pentecostais. Ou dispomos de uma rede capilarizada de organizações populares, ou seremos derrotados, não importa o que fizermos nas chamadas redes sociais. Durante a campanha, tanto no primeiro quanto no segundo turno, tiveram destaque várias vozes interessadas em diminuir a importância do PT na batalha contra o cavernícola. Mirando no PT, pretendem alvejar a esquerda como um todo e, com isso, aumentar as chances de se livrar do cavernícola, mas não de todas as suas políticas. Para nós, que sempre lutamos para nos livrar não apenas da pessoa Bolsonaro e de seu governo, mas também e principalmente de suas políticas, é fundamental compreender o papel do PT, não da burocracia petista, mas da nação petista, ou seja, das dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras que consideram o PT como seu partido. E apenas com o PT, não contra o PT, não sem o PT, mas com o PT, que podemos construir uma alternativa positiva para a classe trabalhadora brasileira. Não esperamos que todos os nossos aliados concordem com isso, até porque tem o direito legítimo de querer suplantar o PT. Mas é essencial que os petistas compreendam a necessidade de defender o nosso partido, não apenas dos inimigos, mas também de alguns aliados. Desde já, precisaremos de muito esforço, muita organização, muita capacidade de direção coletiva e, principalmente, muita criatividade política. O governo Lula será um governo submetido a intensa pressão e disputa.
disputa contra a extrema-direita, disputa contra os neoliberais, de dentro e de fora, disputa de rumos. Isto tudo ocorrendo num contexto nacional, regional e mundial mais complexo do que há 20 anos. No âmbito mundial, se aprofundou o conflito entre Estados Unidos e República Popular da China, conflito que está presente na guerra entre Rússia e Ucrânia e que gera uma situação internacional muito diferente do que existiu em 2003. No âmbito regional, voltaram a existir governos de esquerda e progressistas em parte importante dos países da América Latina e Caribe. México, Colômbia, Nicarágua, Cuba, Venezuela, Argentina, Bolívia e Chile, e logo mais Brasil, são hoje governados por partidos progressistas de esquerda. Entretanto, a situação é complexa em todos eles, em vários casos mais difícil do que no ciclo de governos iniciado em 98. Voltamos ao governo 20 anos depois de 2003 e quase 7 anos depois do golpe de 2016. E encontramos um Brasil, uma região e um mundo muito mais difíceis do que então. E num contexto em que seguem vivas as profundas contradições que gestaram o golpe de 2016, a fraude de 2018 e a extrema-direita de massas lideradas pelo genocida. Neste contexto, será preciso muito trabalho, muita criatividade política e muita organização. Por estes e por outros motivos, é preciso que as direções partidárias voltem a se reunir periódica e presencialmente. Registramos aqui mais uma vez o absurdo. Desde março de 2020, o Diretório Nacional do PT não se reuniu presencialmente uma única vez, nem mesmo depois do primeiro turno. Façamos a nossa parte em todos os níveis, fazer com que o partido volte a existir. Neste espírito, decidimos propor a realização imediata de uma reunião presencial do Diretório Nacional do PT para abrir o processo de balanço e de debate sobre nossa tática. Propor ao Diretório Nacional uma resolução sobre como lidar com as manifestações em curso, incluindo a criação de um observatório permanente das ações da extrema-direita, incluindo um acompanhamento de sua presença nas Forças Armadas, nas polícias e nos grupos paramilitares. Recomendar a realização imediata de reuniões presenciais dos diretórios estaduais, diretórios municipais e diretórios setoriais do PT em todo o país. Orientar as direções estaduais e municipais e setoriais daí a convocar reuniões abertas a filiados e simpatizantes do PT para realizar o debate sobre balanço e perspectivas. Convocar uma plenária nacional virtual com dirigentes estaduais, municipais e setoriais vinculados à tendência petista articulação de esquerda para o dia 17 de novembro de 2022 para debater balanço e perspectivas. Organizar uma grande festa popular para o dia da posse de Lula. Reconstruir nossa capacidade organizativa de mobilização, reconstruir nossa presença capilarizada nos locais de trabalho, estudo, moradia e lazer, ganhar e organizar a maioria da classe trabalhadora seguem sendo nossos grandes desafios no próximo período. Isto exige um partido para tempos de guerras. Façamos cada um de nós a nossa parte. Valeu, Alana, obrigado pela leitura, companheira. E, gente, agora a gente não teve no dia de hoje a divulgação do time da transição, mas tivemos a divulgação dos nomes para a seleção brasileira. O técnico Tite anunciou qual é o time que o Brasil vai ter para disputar a taça do Hexa. Bom, esse é um assunto que, inclusive, tem repercussões políticas. Por isso, a gente convidou o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT lá em Brasília, para comentar para a gente a escalação da seleção brasileira. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Em meio à repercussão da histórica vitória do campo democrático e progressista, liderados pelo companheiro Lula, e da composição e primeiros passos do novo governo eleito, o noticiário de hoje dividiu as atenções com a convocação do Tite, técnico da Seleção Brasileira de Futebol, dos 26 atletas que defenderão a seleção na próxima Copa do Mundo, que será realizada ainda este mês no Catar. Não houve grandes mudanças em relação às últimas convocações. Faço apenas 2 destaques. O primeiro, com menor repercussão e menos questionamentos, foi a convocação do atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, da Inglaterra, que conquistou a vaga nessa reta final da fase pré-Copa do Mundo. O segundo destaque foi a convocação do bolsonarista e quase aposentado Daniel Alves, que atualmente está sem clube e treina no time B do Barcelona. Apesar de multicampeão,
O atleta de 39 anos está em fase final de carreira e não teve bom desempenho em seus dois últimos clubes, o São Paulo e o Pumas do México. Como este podcast é primordialmente sobre política, apesar de sempre atenado nos esportes e na cultura, vou fazer algumas outras reflexões. Sobre regionalidades, dos 26 jogadores, apenas 2 são nascidos no Nordeste. O contestado Daniel Alves, que eu citei acima, e o zagueiro Bremer, baiano, que atualmente joga na Juventus de Turim, na Itália. Sobre onde atualmente jogam, dos 26 jogadores, apenas 3 atuam no Brasil. O goleiro Everton, do Palmeiras, o meio de campo Everton Ribeiro, do Flamengo, e o atacante Pedro, também do Flamengo. Além de poucos jogadores que atuam no Brasil, houve uma concentração de jogadores de times ingleses, que cederam 12 dos 26 atletas, ou seja, quase a metade dos jogadores. Já do ponto de vista das posições políticas, tinha-se um acordo tácito entre os jogadores para não se posicionarem nessas eleições, o que foi quebrado, no mínimo flexibilizado, logo pelo seu principal jogador, Neymar, que por motivação pessoal e pragmática apoiou efusivamente a candidatura à reeleição de Jair Messias Bolsonaro. Apesar disso, como contraponto, o jogador Richarlison, jogador do Tottenham da Inglaterra, que usará a imortalizada camisa 9 na Copa do Mundo, tem se notabilizado por posicionamentos políticos à esquerda, em assuntos como racismo, meio ambiente e, fundamentalmente, o combate à fome. Para além de Richarlison, deve-se destacar que Pedro e Everton Ribeiro, ambos do Flamengo, após a vitória na Libertadores nas vésperas das eleições, se recusaram a encontrar Bolsonaro no aeroporto no dia das eleições. De todo modo, para você que, como eu, não nutre grandes admirações pelo Neymar, podemos torcer por Richarlison ou mesmo por Vinícius Júnior, atleta preto que tem sido vítima e combatido de forma muito corajosa casos de racismo na Espanha. E para os que também admiram e torcem para um bom desempenho das seleções da América Latina e da África, destaco Uruguai de Arrascaeta, Suárez e Valverde, Argentina de Metz e Lautaro Martínez, que é uma das favoritas, e o Senegal, do grande Mané e do goleiro Mendy. Por fim, fica uma polêmica para maiores reflexões, inicialmente feita pela intelectual Sueli Carneiro no podcast do Mano Brown. Questiona-se: a seleção de futebol está embranquecendo ou, no mínimo, diminuindo o protagonismo de seus jogadores pretos? Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro, pela importante participação e o ótimo comentário aqui no podcast, na edição de hoje. E a gente já informa que em poucos dias, em poucas semanas, tem início a Copa do Mundo. E esse vai ser um tema que a gente vai discutir muito aqui no nosso podcast. Afinal de contas, futebol e política têm sim tudo a ver. E esse tema que o Moretti levantou é apenas um dos muitos que a gente vai voltar a abordar aqui no programa. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente.